29 de março de 2017. Brasil vence o Paraguai na Arena Corinthians. E de quebra, ainda garante vaga antecipada para a Copa da Rússia. Campeonato Paulista tem rodada decisiva nesta quarta-feira. Peça importante na primeira fase do Paulistão, atacante William celebra momento no Palmeiras e aprova mudança de posição feita por Batista. Corinthians enfrenta o Linense nesta quarta-feira na última rodada da primeira fase do Paulistão, desfalcado de 6 titulares. Na Vila Belmiro, o já classificado Santos recebe o Novo Horizontino para confirmar a liderança do Grupo D do Campeonato Paulista. E logo mais, o São Paulo vai decidir o primeiro lugar do grupo, enfrentando um adversário que está desesperado na zona do rebaixamento. A partida contra o São Bernardo será decisiva para as duas equipes. E ainda, os preparativos para a rodada dos estaduais. E dono do grupo diz que investiu em Neymar, diz que jogador o apunhalou pelas costas. Olá, boa noite! O Brasil venceu o Paraguai 3-0 e está classificado para a Copa do Mundo da Rússia. Em mais uma bela apresentação, a nossa seleção sobrou em campo e fez a festa dos 44.378 torcedores que lotaram a Arena Corinthians e proporcionaram uma renda de pouco mais de 12 milhões de reais. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Uma noite de muitos ingredientes. Uma noite de arena lotada, de Neymar capitão. Uma noite onde a seleção mais uma vez se mostrou sedenta pelo gol. Por falar em gol, dessa vez Paulinho não marcou, mas foi decisivo para iniciar a construção de outra vitória da seleção, a 8ª seguida nas eliminatórias. E ele foi decisivo assim, deixando Felipe Coutinho em ótima condição para fazer Brasil 1, Paraguai 0. A seleção vencia e queria mais. Nesse lance, Neymar caiu na área. Não foi pênalti, mas o árbitro marcou e o craque desperdiçou. O pênalti realmente não existiu, mas Tite reclamou que tinha Paraguai em campo batendo por trás. E isso gerou uma pequena crise entre os treinadores depois da partida. Um pouco nervosinho quando tem horas hoje ele apelou comigo sem razão. Tipo reclamando, não manda bater por trás, não manda bater por trás, e em momento algum houve uma sugestão, indicação, não é do nosso intuito, foi uma falta normal de trás que foi feita no Neymar. Vamos esclarecer, Igor, o que eu falei para ele. Por trás, não. Por trás, não. Eu não disse que ele mandou bater, eu fui porta-voz de um chute por trás no Neymar que merecia expulsão. Apesar do pênalti perdido, Neymar não se abateu e fez o que ele melhor sabe fazer, partir para cima do adversário. E foi assim que ele construiu o segundo gol brasileiro, deixando para trás 3 marcadores. E com a ajuda do zagueiro, acabou fazendo o Brasil 2-0. Esse foi o 6º gol de Neymar das eliminatórias. Agora, ele é o artilheiro da seleção brasileira nessa competição. Eu nem sabia disso, mas eu estou feliz por estar marcando os gols, por estar ajudando os meus companheiros, que é o mais importante. Neymar até fez mais um, só que corretamente esse gol foi anulado. O atacante estava impedido. Fagner, que jogava em casa, quase fez o 3º. Mas foi com essa assistência de Paulinho que Marcelo fez o 3º. Final, Brasil 3, Paraguai 0. Antes do jogo, nós procurávamos trazer um nível de concentração alto, de exigência, para que toda aquela alegria que nós tivemos no grande desempenho, a grande performance contra o Uruguai, ela não pudesse assim, vamos relaxar no outro, então, achar que as coisas acontecem de forma natural. E futebol não é assim. Nós sabemos que é. Então, esse também foi uma maturidade que a equipe teve de enfrentar uma seleção fechada, criando dificuldades, e ela ficar martelando, girando bola, trocando passe, revertendo com o goleiro. A coletiva do técnico Tite durou aproximadamente 30 minutos. E exatamente às 1h09 da madrugada, ela foi interrompida com uma notícia que o treinador muito esperava. Com a combinação de resultados dessa rodada, o Brasil estava garantido na Copa da Rússia. O Brasil está na Copa, terminou o jogo 2-1 para o Peru.
você é o primeiro a classificar, a primeira seleção. E no momento em que Tite comemorava a vaga para a Copa, lancei uma pergunta. Vai, desse tamanho assim, vai desse tamanho assim. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Razões de sobra para comemorar realmente. Os números do Tite na seleção brasileira são tão impressionantes que vamos imaginar que Dunga não tivesse conquistado um ponto sequer. Que o Brasil tivesse zerado. Com o comando do Tite, o Brasil ainda seria líder com 24 pontos. É uma campanha espetacular, inimaginável. Eu questionava muito o tempo do Tite fazer sucesso na seleção pelo tempo de preparação. Né? Manda a lógica que você tem que ter um tempo para treinar, para implantar um sistema de jogo e por aí vai. E o Tite conseguiu uma façanha incrível na base da conversa. Claro, tem treinamento, mas é um treino ou outro, não houve tempo hábil para ele. Ele nunca conseguiu, por exemplo, fazer quando você tem uma Copa América, um torneio oficial, você fica lá pelo menos uma semana, 2 semanas só trabalhando, não, é tempo curto. E ele conseguiu um feito absurdo. Eu temia pela eliminação do futebol brasileiro da Copa do Mundo da Rússia e de repente ela veio com 4 rodadas de antecedência e detalhe, jogando muito bem. Chama a atenção o senso de conjunto, né? O Neymar, que você vê aí jogando muito, sofrendo pênalti, perdeu o pênalti, depois ele comemora com o gol que ele faz com uma vibração como se tivesse conquistado a Copa do Mundo. E isso tem a ver com o Tite. O Tite consegue fazer com que os jogadores sintam confiança no esquema e joguem pelo time. Você já não vê mais esse mimimi de individualidade, não. É jogador que ajuda na marcação, não tem a posse de bola, é jogador que participa ofensivamente. Sinceramente, Flávio, eu estou surpreso com o que estou vendo e confesso que também estou encantado. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, primeiro, ontem eu não gostei do jogo coletivo da seleção, não. Achei que ela, em alguns momentos, vacilou muito. Dependeu da individualidade no primeiro tempo do Felipe Coutinho, no segundo tempo do Neymar, sempre o Paulinho participando muito, mas os outros 2 volantes, e a armação do jogo é feita pelos volantes, ainda ficam falando do tal camisa 10, que os caras querem dizer que é o meio campista, mas não é, os meias são meias ofensivos, a ligação, começo do jogo é pelos volantes. E o Brasil tem 3 de categoria. O Casemiro estava apagado, o Renato quase não subiu e o Paulinho acabou pelo lado direito fazendo muita coisa. O Renato podia subir pela esquerda, não subiu, e o Casemiro ficou muito parado, né? Muito precavido. Foi difícil porque o Paraguai joga fechado, veio apenas para tentar pegar algum momento de vacilo do Brasil, teve uma oportunidade no primeiro tempo. Entrou dando porrada para ver se desestabilizava, o time manteve-se tranquilo, mas aí equivale você ter grandes individualidades. A geração 92, que começou muito mal, né? Só o Neymar disparou, mas nos torneios sub-20, sub qualquer coisa, aí o Brasil, essa seleção de 92 não ganhava. E tinha jogadores ótimos, né? Que estão aí agora, Felipe Coutinho, Casemiro, o Neymar, quem mais? Tinha mais gente importante que... o próprio Roberto Firmino, que nem apareceu. Mas essa geração dessa idade, ela, aí começou a aparecer muito na Europa. O Tite, ele não colocou ainda o sistema de jogo dele. Ele realmente está trabalhando com os jogadores em cima do que eles trazem da Europa, do que eles fazem por lá. Mas aí teve uma coisa muito importante. Primeiro, o Dunga, na Copa 2010, ele fez um trabalho muito bom, no modo de entender. Só que agora ele voltou com os mesmos conceitos. Ele não seguiu, não evoluiu. Então os jogadores, quando eles pegavam os aviões e vinham 12 horas, eles chegavam aqui, parece que eles tinham entrado no túnel do tempo. Eles ainda estavam ouvindo coisas lá atrás, de cachorro, pitbull gritando e tal. Quando não é assim, hoje existe uma estratégia, existe um trabalho e tal. Quando eles chegaram e encontraram o Tite, que não esqueçam, depois de ser campeão do mundo, foi estudar, foi aprender, eles começaram a ouvir uma conversa que eles estavam acostumados, que eles entendiam. Então, jogador do Barcelona, jogador do Real, jogador do Atlético de Madrid, jogador do Chelsea, jogadores de grandes agremiações, com grandes treinadores que estão acostumados a ouvir algo muito maior do que o verde e amarelo. Não, o cara ouviu uma estratégia. E aí, o que o Tite fez? Como é que você está acostumado a jogar? Colocou o Neymar um pouquinho mais para o lado.
como ele jogava no Barcelona, abriu espaço para ele jogar como ele joga no Barcelona. Felipe Coutinho, ok, ele joga mais pela esquerda, mas ele está acostumado a fechar, veio um pouco mais para a direita, ou seja, foi adaptando as peças. Ainda não deu tempo dele fazer o trabalho dele. A seleção está muito bem, conseguiu um grande resultado, conseguiu a classificação para a Copa e agora tem uma certa tranquilidade para poder trabalhar até o Mundial, mas muita coisa vai acontecer até lá, ainda tem muita coisa pela frente. Bom, com vaga garantida na Copa do Mundo, os jogadores da seleção brasileira não esconderam a alegria com a classificação, mas agora é hora de continuar mostrando trabalho para não ficar fora do Mundial. Tem gente já de olho nos jogos que vem por aí. Está muito longe ainda para pensar na Alemanha. Temos a volta agora para o clube, claro que tem que seguir fazendo o melhor dentro do clube, que é importante para nós. Temos um amistoso contra a Argentina, tem que pensar no próximo amistoso já e, claro, fazer o melhor no seu clube. Acho que o jogo contra a Alemanha, claro que é um jogo especial para nós, mas está muito longe ainda, não temos que pensar na Alemanha e sim no próximo jogo que vem. O time tem conquistado vitórias importantes, jogando bem, e isso, claro, devolve a confiança da torcida e a gente sentir esse apoio deles. É importante pra gente, isso tem nos dado a confiança de jogar com alegria, claro, sempre com responsabilidade, mas sendo alegre dentro de campo. Pô, aí você vê o cara, você vê Klopp, né? Você vê Zidane, você vê o Neymar, que é tudo, né? Que é o cara. Aliás, é engraçado, descobriram que o Neymar joga bola, você reparou? Perceberam que o Neymar é genial, eu tô ouvindo isso. Mas ele está vivendo um momento melhor, né, Flávio? Ele está vivendo um momento melhor. Ele era fraco aqui, né? Não, a questão não é essa. O Neymar é gênio desde os 18 anos. Uma coisa é ser bom e outra coisa é jogar bem. Às vezes o cara... Neymar, ele é gênio desde os 18 anos. Agora viram aqui no Brasil. Não sei por que ele voltou na entrevista. Se fosse ele, não daria, não. Cheira o saco dele na Olimpíada, detonaram o cara, tudo que ele fazia não servia. Se fosse eu, não dava entrevista. Acho que ele até... Eu acho que algumas críticas que ele recebeu foram justas, sim. Ele arrumar confusão lá contra a Colômbia, ser punido não era legal. Ele na condição de capitão, eu acho que quando você é um capitão, um líder técnico é uma coisa, você tem uma atividade de capitão, você tem um compromisso maior também. Se é feio chora. É feio também sair e abandonar o grupo porque ele está suspenso, não vai jogar. Eu acho que as críticas que o Neymar recebeu, por exemplo, boa parte das críticas foram justíssimas. Por exemplo, quando ele colocava a máscara para fazer uma festa no jogo, ganhava cartão e todo mundo achava certo. Quando ele tirava uma camiseta para fazer uma festa no jogo e tomava cartão, todo mundo achava certo. Falava que ele era uma enganação, que ele inventava contusão, que ele caía à toa. Quer dizer, encheram o saco do cara a vida inteira. A imprensa comprou o Ganso. Achava que o gênero era o Ganso. E é um morto. E o Neymar sempre tomou porrada. Flávio, mas algumas vezes, Flávio, desculpa, algumas vezes ele tomou pancada, como diz você, com toda razão. Quando ele estava começando a carreira, que o René Simões, inclusive, fez um alerta. Cuidem desse rapaz, senão ele vai virar um monstro. Sim. Que ele peitou o Dorival Júnior lá, que foi E depois pediu desculpas. Sim, mas ele mereceu crítica porque ele tinha 18 mereceu. anos. Tudo bem, mas mereceu. Não, tá bom. Aí mudou. Não mudou, não. Continuou. Agora na Olimpíada, quando o time do Brasil estava no 0-0, encheram o saco dele de novo. Pegaram no pé, ele era vaiado o tempo inteiro, onde ele ia. O povo brasileiro não reconheceu o cara. O tempo inteiro. Eu não esqueço essas coisas, não. Tive milhões de brigas aqui no Mesa Redonda porque era pau em cima do Neymar. Porque o brasileiro está acostumado com porcaria. Quando aparece um gênio, ele não sabe tratar do gênio. Os caras até hoje falam que o Pelé não é o que dizem porque ele não reconheceu uma tal filha, não sei o quê. Ou não é assim? As poucas coisas que prestam no Brasil, o povo brasileiro dá bico. E o Neymar não precisa da seleção brasileira para nada. A seleção não ajudou ele em nada. Ele fez a vida dele no Barcelona. Cresceu no Barcelona, só cometeu um erro. Demorou demais para sair do Brasil. Senão ele já era o primeiro do mundo. E não vai demorar para ser. Bom, é o seguinte. A nossa enquete que está no ar hoje no site gazetesportiva.com nós queremos saber se a Copa do Mundo fosse hoje, o Brasil seria favorito ao título? Sim ou não? Eu acho que se fosse hoje, sim, Celso. Tem uma notícia lá no site gazetesportiva.com que é o seguinte. Tem 5 fatores que podem atrapalhar a boa fase da seleção brasileira. E há um mito de que quando o Brasil... Porque o Brasil atingiu o auge agora, eu acho, talvez. Então, assim, quando o Brasil está em alta muito antes da Copa, depois costuma haver uma grande baixa. Então, por exemplo, em 82, em 2006, em 2014. O que vocês acham disso? Vocês acham... Bom, se fosse hoje o tema da enquete, vocês acham que o Brasil seria o favorito? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. É um momento de resgate do futebol brasileiro, isso não se discute. Só que o Brasil está no cenário, está no quintal aqui na América do Sul, que, convenhamos, não é muita referência. Você tem uma Argentina
que está em baixa, tá em o Uruguai, pois é, tem o Uruguai que, por exemplo, perdeu os 3 últimos jogos das eliminatórias. Claro, para quem estava em 6º lugar, correndo o risco de ficar fora de uma Copa do Mundo, é um crescimento absurdo. Sim. Mas ainda não pegou uma Alemanha, ainda não pegou uma Espanha, ainda não pegou... Vai pegar a Alemanha. Né? Então calma, o momento é bom, mas aí dizer que já é o maior favorito para pegar uma Copa do Mundo, sabe, tem uma distância. Não, mas se fosse hoje, o Brasil é hoje. É um dos favoritos, mas não seria o maior favorito, na minha opinião. Hoje, se fosse hoje a Copa do Mundo, o Brasil seria favorito ao título? É o maior, o primeiro? Se a Copa do Mundo fosse hoje, o Brasil seria favorito ao título? Não, o primeiro não. O primeiro continua sendo a Alemanha, não dá nem pra... Eu acho que se fosse hoje, a Copa do Mundo começasse agora, o Brasil ia ganhar. Mas como é só o ano que vem, pode jogador se machucar, como aconteceu com o Gabriel Jesus, que não está jogando. Essa questão da disco, o Neymar também pode atrapalhar. Tem uma questão psicológica que as pessoas esquecem um pouco. Está tudo dando certo, venceu 8 jogos. E quando vier a primeira derrota? Então. Como vai ser a reação dos jogadores, a pressão? Tem tudo isso, entendeu? Que você tem que considerar. Olha, o jogo coletivo ainda não está totalmente desenvolvido, falta muita coisa. E se o Brasil perder o Neymar, ele perde ainda 30% a 40% da força. Isso é um ponto, tem que ser, na minha opinião, claro, podem até discordar, mas se já perdeu o Gabriel Jesus, já caiu a força ofensiva. O Firmino é muito bom jogador, mas teve dificuldades de adaptação e tal. E se perdeu o Neymar, então, e pode perder, né? Então, por isso que eu estou falando, a Alemanha ela tem mais opções de jogo. A Espanha está muito bem, a Bélgica é uma seleção muito forte, a França tem uma geração ótima, tem muita gente jogando bola. Então a gente está... Agora, melhorou pra caramba, né? E tem um ano para dar problema, mas tem um ano para evoluir também. Então, nós temos, não é verdade? Não é. Daqui a um ano, se continuar nesse ritmo de evolução, vai chegar voando na Copa. Claro que sim. Será que já não está no ápice? Agora? Não, nem começou. Acho que nem começou o trabalho do Tite ainda. Bom, mais 4 jogos completaram a 14ª rodada das eliminatórias da América do Sul. A Argentina do Celso se deu mal na altitude de La Paz, perdeu da Bolívia 2-0. O Equador perdeu da Colômbia 2-0 também. Esse jogo aconteceu em Quito. O Chile fez prevalecer o mando de campo, venceu a Venezuela no estádio municipal em Santiago 3-1. Jogando em Lima, o Peru ganhou do Uruguai por 2-1. Até o Peru ganhou do Uruguai. Então calma, gente, não foi grande coisa que a gente ganhou do Uruguai, Celso. Eu falei Uruguai. Não vamos desprezar. O Uruguai, quando ele perdeu do Brasil, ele tinha 6 jogos e 6 vitórias lá. O Brasil não ganhava no Uruguai nos últimos 40 anos um jogo só. Também não adianta a gente desprezar o que se conquistou de grande. Mas o Peru ganhou do Uruguai. Não, tudo bem. Não, o Uruguai perdeu os 3 últimos jogos. Agora, gente, a Argentina, se não mandar embora esse tal de Bausa, ela vai ficar fora da Copa. O Celso falou, ninguém quer perdeu pegar. O Messi. Então, ninguém quer pegar. Não quer pegar, põe um macaco para dirigir a seleção. Pega um macaco, coloca uma camisa da seleção da Argentina. Sem febre amarela, claro, sem febre amarela. Eles têm mania de chamar os outros de macaco, né? Pega um macaco e coloca lá. E deixa o macaco. Porque o Bausa atrapalha. Não é que ele não sabe, ele atrapalha o time. Não dá para o Messi ser dirigido pelo Bausa. Agüero, Messi, olha os caras. Mascherano, o Mascherano trabalhou com o Guardiola. Aí tá o Bausa, cara, não dá. Se não quiser pôr um macaco, pega uma escada, aquela escada pequenininha, põe lá uma cadeira. Não dá. Um cone. Sabe, tem tanta coisa criativa para fazer. Pelo amor de Deus, não dá para ter o Bausa como técnico. As coisas mudam, né, tão dinamicamente. Eu ficava imaginando assim, pensava que era grande chance da Argentina ser campeã do mundo. O Messi ser campeão do mundo. Mas daqui a um ano as coisas podem mudar. Acho que se o Brasil não vai para a Copa, não. O Brasil há 10 jogos também a gente achava que não ia. Às vezes acontece. Vai que pega um técnico decente. Vai o Bielsa, que é louco, pega e fala assim, eu vou. Ele tem material humano. É o que o Brasil tinha e não conseguia aproveitar. O Bielsa, o Argentina tem grandes treinadores espalhados pelo mundo e ninguém quer pegar mesmo. E tem um bom material humano. Ela tem para onde correr. Né? Ela tem para onde correr. Agora, se insistir com essa empada aí samba. Aí eu vi hoje, não sei quem disse, a Argentina precisa arrumar um Tite. Mas ele tem vários Tites arrumar por aí. Tite. Tem Berizzo, tem Bielsa, tem Simeone, tem um monte de gente. Só que a CBF da Argentina é pior do que a nossa, eu acho. Eles nem tem presidente, é uma bagunça, uma zona. Lá, agora elegeram um Mané lá, de time pequeno, negócio complicado. Aqui tem um que não viaja, lá tem um que nem senta na cadeira. Bom, confira agora como ficou a classificação das eliminatórias, que vai dar uma pausa
e vai voltar a ter jogos somente em 31 de agosto. Então a gente vai ficar um pouquinho com saudades, né? O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, na liderança, 33 pontos. A Colômbia vem em segundo lugar, com 24 pontos. Uruguai, com 23 pontos, é o terceiro. Também com 23 está o Chile, na quarta colocação. A Argentina, do Celso, 22 pontos, terminou a rodada em quinto lugar. O Equador em sexto, com 20. Peru, com 18. Paraguai, 18. Bolívia, 10 pontos, está na nona colocação. E a Venezuela, com 6 pontos, é a lanterna do grupo, com apenas uma vitória em 14 jogos. Venezuela está fora. O próximo jogo é Argentina e Uruguai, hein? Esse vai ser A sorte é que o Brasil acho que vai pegar o Equador em casa. Não falo em memória. Sim, é isso. O Tite estreou com ele lá. Pois é. Então, para a Argentina perder ali a vaga na repescagem, o Equador teria que vencer a seleção brasileira aqui no Brasil. Sim, mas a Argentina tem que ganhar do Uruguai no Uruguai Pois também. Não, então, eu estou dizendo, mas se a Argentina perder, ainda pode se manter lá, porque ficaria em tese tudo igual. Porque o Brasil não... É o que você está calculando. A Argentina perde e o Equador ganha, né? Exatamente. Isso teria que acontecer, isso que convenhamos. A seleção brasileira tem que perder, né? É isso? Temos que falar com o Tite. Perder do Equador e a Argentina ganhar do Uruguai, só isso. Bom, a polêmica envolvendo o craque Neymar e o investidor dele na época do Santos voltou a ser assunto. Inconformado com a transferência do jogador para Barcelona, o empresário Delcir Sonda reuniu a imprensa para uma entrevista coletiva. Veja com Osmar Garrafa. Enquanto Neymar continua brilhando no Barcelona e também na seleção brasileira, o grupo que investiu na carreira do jogador, quando ainda ele pertencia às categorias de base do Santos, reclama na justiça espanhola crime por corrupção e fraude, quando da contratação do atleta pelo Barcelona. Eu fiz tudo o que eu podia para esse menino. Agora, sinceramente, eu quero pôr o meu depoimento aqui do fundo do meu coração. Porque é um sentimento que eu tenho, mágoa. E acreditamos no jogador e investimos 5,5 milhões de reais. A maneira como fizemos uma amizade muito com a família. Nesse momento, a empresa dispôs viagens para Londres, para o pai, viagem para Tel Aviv, Israel, para a família, para Jerusalém, para a família. Como é que esse garoto vai falar que não me conhecia? É muito triste isso, que eu investi e fui traído por trás, porque isso não se faz. Fui traído por Neymar Júnior, seu pai e sua mãe. Houve uma fraude arquitetada entre Neymar, seus pais e Barcelona, com o uso de contratos simulados, pagamentos escondidos, advogados e viagens escondidas. E Neymar sabe e sabia de tudo, entendeu? Porque assinou 17 documentos com o emblema do Barcelona, a partir de 2011, quando tinha 4 anos de contrato com o Santos. Os esportistas são os exemplos das crianças. Vestir uma camisa de Neymar é apoiar a corrupção. Quero justiça. A única coisa que eu faço um pedido à justiça espanhola, justiça. Porque precisamos preservar isso para que os novos investidores possam fazer alguma coisa nos clubes do Brasil. Isso é uma coisa que vai parar na justiça. Vendo de longe, realmente ficou clara a intenção de tapear o parceiro, né? Porque veja só, para mim o que está acordado, se você deu a sua palavra, você já nem assinar o papel, vale o fio do bigode. Então, se há um investimento no atleta, alguém faz um investimento no atleta, imaginando que quando houver a transação, ele vai receber, é um investimento que ele faz. E aí, quando é feito esse investimento, e aí tem um negócio nebuloso para driblar, para tapear, para evitar de dar a parte de quem fez o investimento, está errado. Cabe à justiça averiguar realmente se, no caso a DIS, né, que é o grupo Sonda, o que tem direito de fato. Mas que houve ali, isso fica claro na movimentação, uma tentativa de driblar a parte que cabia a quem investiu, isso me parece muito claro, Flávio. Eu não tenho nenhuma razão para acreditar na palavra desse senhor.
Não conheço ele, não fiz negócio com ele, nem compro no supermercado dele. Tem nenhuma razão para confiar nele. Ele está colocando o lado dele, se sente aviltado, tem que ir para a justiça como ele fez, é um direito que ele tem. E a gente também não sabe como é que ele assinou o contrato com o Santos, em que condições. Portanto, eu prefiro esperar a justiça, porque esses investidores também no futebol não é uma coisa que se tem muito clara. A gente nunca sabe direto como é que são feitos esses investimentos e tal. Não estou duvidando de nada nem de ninguém, só não confio, eu vou esperar que se resolva, porque realmente esses investidores, a gente nunca sabe direito como é que a coisa é, como é que não é, então eu não vou comprar, não tenho nenhuma razão para confiar na palavra desse senhor, que eu nem sei direito quem é, não tem por que confiar, não tem nenhuma razão, nem para confiar, nem para desconfiar, a justiça que se acerte com ele. É que uma transferência que é anunciada lá fora por mais de 100 milhões e aqui é anunciada por 17, 15 milhões, alguma coisa está errada. Alguma coisa não bate. Não bate, já está lá fora, provaram que não provaram nada. Estão recorrendo agora. Então. Até que se recorra, precisa ver. O futebol é cheio de coisas nebulosas. Sim. Não existe bobinho. Não existe coitadinho. Não existe aquele cara que entra de boa fé. Eu entrei com toda a minha boa fé e fui ludibriado. Não existe bobo no futebol. Ninguém é bobinho, ninguém é ingênuo, ninguém é anjinho. Então não adianta, sabe, por isso que eu estou falando que eu não assumo lado nenhum. Não tenho nenhuma razão para confiar na palavra desse senhor, nem para desconfiar. A justiça que se acerte com ele. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, tem a nossa página no Facebook Gazeta Esportiva. Hoje a gente fez uma gravação, Facebook ao vivo, lá conversamos com vocês direto da redação do site gazetesportiva.com. Quero mandar um beijo para o nosso telespectador que está lá no Japão assistindo o nosso programa. É o Xande Saijo, ele está lá no Japão, que legal, ó. Beijo para você que está conectado com a gente. E o pai dele é o Ideu Saijo, de Ubiratá, no Paraná. Sempre assiste também o Gazeta Esportiva. Muito obrigada pelo carinho de vocês e pela audiência do outro lado do planeta, né? Lá são 6 da manhã lá, né, no Japão, 6:30 da manhã. Acho que é isso, né? Diferença, assim. Então, um beijo pra você, valeu pelo carinho. Mandou mensagem no meu Instagram, então fica aqui registrado o beijão pra vocês e pro seu pai. Mal terminou a data FIFA e a bola já volta a rolar hoje pelos estaduais. Pelo Carioca, o Fluminense empatou com o Madureira agora à tarde, 2-2. Amanhã o Botafogo encara a Portuguesa do Rio e o Vasco recebe o Boa Vista. Já o Flamengo entra em campo ainda hoje para visitar o Volta Redonda. Nós vamos com uma ambição muito grande de vencer a partida, né, com muito respeito e humildade também. A equipe do Volta Redonda, que eu considero uma equipe muito bem treinada, com a volta agora do Felipe Sorian, que deu o título da Série D de forma invicta, com certeza uma motivação a mais à sua equipe, né? Boa parte dos jogadores naquela conquista estão ainda no Volta Redonda, o que dá um entrosamento muito grande para a sua equipe. A motivação do Volta Redonda é muito grande e a gente não vai estar com a motivação mais menor do que eles, não. E só para falar que também tem mais uma telespectadora nossa, a dona Marina, lá da Moca. Ela ficou emocionada ontem com aquela reportagem da Várzea, dos terrões da Várzea, porque quando ela era menina, ela ia lá na missa da igreja São Rafael, pertinho de casa, depois de ver os jogos de Várzea na Moca. Então, dona Marina, um beijo para a senhora da nossa República da Moca, vamos decretar a independência. Tem bola rolando também pelo Gauchão. O Internacional recebe o Cruzeiro de Cachoeirinha, enquanto o Grêmio pega o São Paulo do Rio Grande do Sul. Ontem o Tricolor apresentou um importante reforço para a temporada, o zagueiro Bruno Rodrigo, que se destaca também por marcar muitos gols de cabeça, que até lhe renderam um apelido no último clube que ele defendeu, o Cruzeiro. Então, lá o Dedé me chamava de cabeça de míssil, né? Mas o Dedé é um parceiro que eu fiz, um amigo, um cara muito gente boa. Espero que eu possa aqui contribuir também. Eu tenho certeza que todos os zagueiros do Grêmio têm a qualidade da bola aérea, porque pois são zagueiros, então tem altura, tem tempo de bola. Acho que é um detalhezinho para que eles possam também fazer um gol. Já joguei contra o Grêmio, são jogadores que sobem muito bem, muito difícil de ganhar na bola aérea deles. Então espero que eu possa contribuir com isso, essa bola aérea, e torcer para quando eles estiverem jogando e a gente não, a gente vai torcer para que eles possam fazer um golzinho para melhorar essas estatísticas. Em duelo válido pela última rodada da primeira fase, o Inter entra em campo nesta noite, já classificado para as quartas de final do Gauchão.
O adversário será o Cruzeiro e uma vitória nesta noite pode até deixar o Colorado entre os 4 melhores do torneio. Uma das armas do Internacional para essa partida é o meio-atacante Valdívia, que após uma grave lesão sofrida no joelho em 2015, ainda não conseguiu repetir o bom futebol que apresentava 2 anos atrás. O Valdívia antes da lesão, como posso dizer para vocês, não treinava como eu treino hoje. Hoje eu tenho que me dedicar mais nos treinamentos, até para ter mais músculo nas pernas, para poder aguentar correr o jogo todo. Mas isso aí é momento. Acho que estou trabalhando forte, de manhã e de tarde. Quando não tem treino aqui, eu treino fora também, para poder melhorar. Acho que está faltando um golzinho ali para poder dar aquela confiança e aí poder dar alegria de novo. Campeonato Paulista com apenas uma vaga a ser preenchida nas quartas de final. As atenções da última rodada do Paulistão ficaram voltadas para a parte de baixo da tabela na classificação geral, onde nada menos do que 7 equipes têm chances de serem rebaixadas. Veja agora o que cada time precisa na rodada final da primeira fase. A primeira fase do Paulistão chega ao fim nesta noite com algumas indefinições, tanto dos classificados quanto dos rebaixados. Na briga para se manter na elite do futebol paulista, 7 equipes entram na última rodada com chances de cair. A situação mais confortável é a do Ituano. Com 13 pontos, a equipe precisa apenas de um empate contra o Red Bull para permanecer na primeira divisão, independente de qualquer outro resultado. O próprio Red Bull e a Ferroviária, ambos com 12 pontos, também podem empatar seus jogos, desde que Santo André, São Bento e São Bernardo não vençam. Em contrapartida, o Santo André, com 11 pontos, se livra com uma vitória diante do Audax. Porém, se empatar ou perder, será preciso torcer por derrotas de São Bento e São Bernardo. Estas equipes, inclusive, vivem situações um pouco parecidas. As duas têm 10 pontos, no entanto, um golzinho a mais de saldo deixa o São Bento fora do Z2. Ou seja, em caso de vitória diante do Mirassol, a equipe continua na primeira divisão. Se perder ou empatar, ela terá que torcer por tropeços do Brno e também do Audax. Já a tarefa do São Bernardo não é das mais fáceis. É preciso vencer o São Paulo e torcer muito por uma derrota ou empate do São Bento. E para o Lanterna Audax, a coisa tá complicada. O time tem que vencer o Santo André e torcer por tropeços de São Bernardo e São Bento. Na parte de cima da tabela, o Palmeiras, líder geral do campeonato, já tem o confronto das quartas de final definido diante do Novo Horizontino. No Grupo A, o adversário do Corinthians tem tudo para ser o Botafogo de Ribeirão, que precisa somente de um empate contra a Ferroviária para avançar. O Ituano também tem chances, mas seria preciso vencer o Red Bull por mais de 3 gols de diferença e ainda torcer por uma derrota do Botafogo. Linense e São Paulo brigam pela primeira posição do Grupo B. Nesse momento, a equipe de Lins é líder do grupo devido ao número de vitórias. Só que o adversário na última rodada será o Corinthians. Se vencer, mantém o primeiro lugar. Se empatar, terá que torcer por um tropeço do São Paulo. Para o tricolor, a conta é muito simples: vencer o São Bernardo e esperar por um empate ou uma derrota do Linense. Se isso acontecer, o time de Rogério Ceni avança como primeiro do grupo. Situação parecida também no Grupo D. Santos e Ponte Preta têm 19 pontos e brigam pela liderança. O Peixe só depende dele, já que tem a vantagem do número de vitórias. Vencendo o Novo Horizontino, fica em primeiro. Se empatar e a Ponte também, idem. Já a Macaca, se quiser beliscar a primeira vaga, terá que vencer o Palmeiras e torcer por derrota ou empate do Santos. Então é isso. Depois de 2 longos meses, enfim, o nosso Campeonato Paulista trará um bocado de emoção para quem gosta de futebol.
Bom, para o Santos, a missão está bem definida. É vencer o Novo Horizontino em casa para garantir a liderança do grupo no Paulistão. Jonas Campos traz para a gente as informações do Peixe para a partida de hoje. Time embalado, classificado, com os principais jogadores à disposição do técnico Dorival Júnior e em busca da terceira vitória consecutiva. O cenário para a última rodada da fase de grupos do Paulistão é amplamente favorável. Basta vencer o Novo Horizontino daqui a pouco na Vila Belmiro para o Santos garantir a liderança do grupo D e a vantagem de decidir as quartas de final contra a Ponte Preta em casa. Nem parece o Peixe que recentemente estava mergulhado na crise. E o time que começou a temporada contestado, com treinador ameaçado e derrota em todos os clássicos até aqui, vai, enfim, reencontrando o bom futebol. Como eu falei a última vez que eu vim aqui, que quando começasse a embalar o time, eu acho que ia ser difícil para a gente. A gente sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar. Até então ele era o líder, até uns tempos atrás, então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas eu creio que a gente possa aí sair com a vitória dentro de casa. O crescimento da equipe vem em ótima hora, de mata-mata no Campeonato Paulista e folga na Libertadores, competição na qual o Santos é líder do Grupo 2 e só volta a jogar no dia 19 de abril. Para Thiago Maia, foi justamente no torneio continental que o Peixe retomou a confiança. Na estreia na Libertadores, lá eu acho que a gente começou a voltar a nossa confiança, E a gente sempre vem falando, os jogos que a gente perdendo, a gente não podia botar a desconfiança num grupo que a gente sabia que uma hora a gente podia reverter essas coisas. E graças a Deus a gente reverteu, E lógico que isso aí é um alívio, Porque a gente nunca espera perder, ainda mais na Vila. Tudo isso em um elenco reforçado com a volta de jogadores que estavam no departamento médico. Pela primeira vez na temporada, Dorival poderá escalar o que tem de melhor. Retomada de confiança, tanto para o time quanto para os torcedores. Mas a gente fica feliz pelas voltas deles, do Ricardo que pegou cachumba, perdeu quase a orelha, o Renato também que ficou fora, o Vanderlei que acabou quebrando o dedo. Eu acho que isso faz parte do futebol. Eu acho que o torcedor voltou sim a ter confiança na gente, Vejo muita gente na rua nos elogiando, dando parabéns por ter voltado ao futebol. Bom, o Santos acho que tem dos grandes, já classificados, o adversário mais difícil que a Ponte Preta, Flávio? Eu imagino que sim. Houve uma proposta muito engraçadinha, absurdo de isso, fazer os 2 jogos do Pacaembu, e a Ponte respondeu um sonoro vate-catá. Mas podia fazer os 2 jogos do Majestoso, dá para... Eu acho que mando de campo é algo sagrado. Você não pode. Eu acho que quem vende mando vende jogo. Não é confiável. Se o time que vende mando vende jogo. Ele é conversável. Não faz o menor sentido. Não merece o menor respeito. E outra coisa, o campo não tem condições de brigar, então não pode jogar campeonato. Simples assim. Mando de campo tem a questão técnica, a credibilidade. Não faz o menor sentido. Você acha que é mais fácil o Santos ganhar da Ponte Preta em Campinas ou ganhar no Pacaembu? Teoricamente. Então, pronto. E já desequilibra as coisas. A Ponte vai jogar até a final em casa. Se ela chegar não tem. A Ponte tem um estádio construído pela torcida nos anos 40 e acabou. Já disputou até a final de Sul-Americana? Não, tiveram que jogar aqui. Mas aí é por frescura de regulamento. Mas já disputou o final de Paulista, com o Palmeiras. Claro. É frescura. Tem cada um que joga na sua casa e acabou. Tá certo. Bom, tranquilão na liderança geral. O Palmeiras vai a Campinas enfrentar a Ponte do Flávio e quem deve ter mais uma chance é o atacante William, um dos destaques do Verdão na primeira fase do estadual. Ontem, ele concedeu uma entrevista coletiva e comemorou o bom momento vivido no clube. Dono da melhor campanha do Paulistão, o Palmeiras continua com apetite para essa última rodada da primeira fase. Mesmo que a gente já conseguiu a classificação, já estamos na liderança. Mas também temos esse objetivo de estar ampliando a vantagem, com certeza, que pode nos ajudar muito na sequência da competição. E não tenha dúvida que a gente vai com a força máxima. Contra a Macaca, hoje à noite, no Moisés Lucarelli, o William, se escalado, pretende manter a fome de bola. Ninguém atuou mais vezes do que ele pelo Palmeiras em 2017, contando apenas jogos oficiais. É um dos líderes de assistências. E de quebra, o artilheiro do time na temporada. Fico feliz, Tenho tentado aproveitar
aproveitado, né, o máximo possível dessa oportunidade que o Eduardo tem me dado, né, sei o tanto que está sendo disputado, eu que tenho pouco tempo, né, que eu tenho mudado, né, de posição, e sempre joguei pelos lados e agora, né, venho atuando nessa função e tenho me sentido super bem. Acumular o máximo de pontos em Campinas e partir para a briga no primeiro mata-mata do Campeonato Paulista. O adversário do Verdão nas quartas de final é o Novo Horizontino. O Palmeiras hoje, para muitos, ele vai entrar sempre como favorito, né? Mas acredito que dentro de campo a gente não pode dar esse mole, né? É realmente entrar ligado, concentrado. Acho que o primeiro de tudo é o respeito. E dentro de campo se impor, como a gente vem apresentando nesses jogos, né, sempre ligado, né, para que não possamos ser surpreendidos e tá avançando até chegar ao nosso objetivo. O jogo de ida contra o Novo Horizontino será no interior. O Verdão decide em casa, ou melhor, no Pacaembu, porque no Allianz Parque vai ter show musical. O gramado já está até sendo retirado. Olha, é ruim porque o Allianz é a casa do Palmeiras, né? Acho que onde o torcedor já está bem adaptado, mas acredito que, né, se formos jogar como falaram, no Pacaembu, é um gramado espetacular, onde o Palmeiras também está acostumado a jogar. É claro que não é igual, né, o Allianz Parque, né, na nossa casa, mas o importante também é a gente tá atuando num bom campo, que para a nossa equipe isso é fundamental. Também eu vou te contar uma coisa, né? Final de campeonato, quase final. Jeito, isso aí está no contrato e o Palmeiras ganhou um estádio maravilhoso com essa condição. O Gagliotti foi muito feliz no domingo do mês. Falou, gente, é contrato, não tem como discutir. Se é bom ou não, está assinado. E o Palmeiras também tem esse estádio maravilhoso, porque ele topou esse acerto dessa forma. Poderia ser diferente? Talvez, mas aí não tem o que chiar, né? Não tem... E ele não chiou, não. Ele até ou procurar uma alternativa, marcar os shows, por exemplo, final de campeonato, se existe a possibilidade do time chegar, preservar essas datas, né? Sei lá. É que às vezes o artista só tem essa data. Gente, não é por nada não, mas o show é do Justin Bieber. Vocês acham que, em vez de Palmeiras, o Justin Bieber vai se adaptar a Palmeiras de Novo Horizontino? É isso que eu Claro que não. Ah, bom. Então, ele está em turnê aqui, você acha... Só pra saber, Celso, né? você que é músico, você não entende isso de turnê? Não, mas turnê que se faz em casa de show, né? Estádio é para jogar futebol. Não dá, Justin Bieber não cabe nenhuma casa de show aqui, não. Sabe eu que é o ainda acho Justin que entre Bieber, Justin Bieber e Palmeiras de Novo Horizontino tem que fazer o show do Justin Bieber. Justin Bieber. Aliás, eu vou ver lá, eu sou fã dele. Eu era fã dele, mas ele é tão ridículo agora. Você viu o que ele fez com uma fã? Eu não. Uma fã tirou uma selfie assim, tipo, chegou perto dele, aí ele virou e falou: sua nojenta, olha pra você, sai de perto de mim. Falou? Falou isso. Eu fiquei arrasada. Nunca esperava isso do Justin Bieber. Tem um monte de... esperando meses em cabaninha. Elas são apaixonadas por ele, né? Mas fazer o quê? Tem talento, mas ele foi muito péssimo com essa menina. Perdeu uma fã, que sou eu. Líder do grupo A, com 21 pontos, o Corinthians vai ter uma série de desfalques para o jogo contra o Linense. Veja na reportagem do Fernando Gavini. Logo depois do clássico contra o São Paulo, Fábio Carille prometeu escalar o melhor time possível na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista contra o Linense. Estamos indo para a última rodada da fase classificatória com 2 pontos de vantagem sobre o Santos, 4 pontos de vantagem em cima do São Paulo. Então, com força total, para aquilo que a gente tiver de melhor para o jogo de quarta-feira, para a gente manter, porque se as coisas continuarem assim, a gente passar para as passando pelas quartas de final, indo para a semifinal, a gente hoje só decide com o Palmeiras se o Palmeiras chegar numa final com a gente fora de casa. Apesar das palavras e da coerência por querer ficar à frente de Santos e São Paulo na classificação, Fábio Carille tem problemas. De cara não poderá contar com Pablo e Rodriguinho, suspensos pelo 3º cartão amarelo, além de Fagner e Romero por causa das eliminatórias. Na segunda-feira, Guilherme Arana apareceu com o tornozelo machucado e já avisou que dificilmente jogaria. O doutor deu uma olhada, mexeu no meu pé, falou que não chegou a torcer, foi só uma pancada mesmo. Falou que eu vou passar por tratamento. Talvez acho que eu fique fora desse jogo de quarta-feira, mas ainda não sei. Ele falou que vai ver com a fisioterapia, os tratamentos, mas que está tudo bem e vou poder participar das finais sim.
Para piorar, Maicon teve um problema gastrointestinal e não participou do treino desta terça-feira porque foi ao hospital fazer exames. O jogador também está vetado para o jogo desta quarta-feira. Ou seja, serão 6 os titulares de fora do time, que está a 5 jogos sem vencer e quer retomar o caminho das vitórias contra o Linense para não chegar com essa pressão nas quartas de final. É preocupante só pelo fato de não a gente vinha de uma evolução muito boa, né? Ganhando jogos importantes, ganhando e jogando bem. E se colocando nos últimos 5 jogos, acho que 2 jogos a gente não foi uma equipe que nós vínhamos sendo, né? Então, só isso que preocupa mais, de que a gente está no caminho certo ainda, isso aí eu não tenho dúvida. E agora concentrar para as finais, não ter mais erros bobos. Corinthians não vence há 5 jogos, né? Mas hoje vai com meia boquinha, né? Meia boquinha. Você não vai me espantar nada se não vencer também o Linense, não mas nada, a classificação que era o mais importante. É problema do São Paulo, né? O problema do Linense aí, então não. É verdade. Normal. Ontem, hoje já não vai ser tanto, né? A coisa vai ser um pouquinho inferior. O pessoal vai guardar um pouquinho, economizar. Eu só lamento que ontem deu 12 milhões de reais, vai tudo para a CBF. Todo dinheiro jogado no lixo. Podia ir pro Corinthians, né? 700 pro Corinthians. Mas pouco demais. Notícia quentinha do site GazeteEsportiva.com para o torcedor tricolor nessa quarta, hein? O São Paulo anunciou a contratação do meia Tomás, que estava no Jorge Wilstermann da Bolívia. A gente traz essa notícia para você como destaque. Olha só, o jogador tem 30 anos, era o camisa... que camisa que ele era, hein? Camisa 9, será? 10 do time boliviano, que está no grupo do Palmeiras na Libertadores. Ele esteve em campo, foi um dos destaques da equipe no confronto com o Verdão no último dia 15. Ele é brasileiro, o Tomás. Sim, ele jogou no próprio São Paulo. Ele jogou na base do próprio São Paulo, salvo engano. E numa nota publicada pelo próprio São Paulo, o treinador Rogério Ceni fez muitos elogios ao atleta, não descartou a chegada de mais reforços esse ano. Tomás deve ser inscrito na fase de mata-mata do Paulistão. Bom reforço? Sim, ele jogou bem contra o Palmeiras aqui. A referência que a gente tem é essa. Vamos ver. E não duvido não que o Alex Silva acabe voltando também, porque ele fez um bom jogo também, de repente, né? Chama a atenção de algum clube o São Paulo ele não está com dinheiro sobrando, então ele tem que aproveitar uma chance dessa. O cara não deve custar caro. Quanto ele ganhava no Jorge Wilstermann? Claro. Aí, volta pro Brasil, tá tudo ok. Venceu São Bernardo e torcer por um tropeço do Linense para terminar a primeira fase na liderança do Grupo B. Essa é a missão do São Paulo daqui a pouquinho no estádio 1º de maio. Confira as informações do Tricolor com Adriano Dolfi. O São Paulo terminou a rodada em segundo no grupo e atrás do Linense na classificação. Segunda defesa mais vazada do Paulistão e há 5 partidas sem vencer, os jogadores descartam que haja qualquer tipo de pressão no tricolor. Não estou vendo pressão nenhuma. A gente está classificado, não tem pressão. Isso é coisa que já estão querendo emplacar aí, que eu acho que... temos todas as chances como Palmeiras, Corinthians, Santos tem. Vai começar o mata-mata, zera tudo. E logo mais o São Paulo vai decidir o primeiro lugar do grupo, enfrentando um adversário que está desesperado na zona do rebaixamento. A partida contra o São Bernardo será decisiva para as duas equipes. Quando você vai jogar nos interiores, sempre é jogo duro, não tem jogo fácil, né? A gente vai lá em busca da vitória, sabendo da situação deles, né? Que estão para cair, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente também está buscando a primeira colocação do grupo, temos que vencer o jogo e vamos lá para ganhar o jogo. Jusilei, que já atuou no Corinthians, sabe que o rival pode ser decisivo para o São Paulo terminar em primeiro lugar, já que enfrenta o próprio Linense na Arena, em Itaquera. Você jogaria para vencer, para entregar, não ser tão forte contra o Linense, para poder prejudicar o São Paulo e o São Paulo ficar em segundo? Eu não. Eu entraria para fazer um bom jogo, né? Sou profissional, vou entrar sempre para ganhar, independente se vai ajudar ou se vai deixar de ajudar, vou entrar sempre para fazer a minha parte e fazer um bom jogo. Incomodou também essa questão de terminar em segundo lugar no grupo, essa última rodada, e também essas 5 partidas sem vitória, isso tem incomodado também? Não, a gente também está 5, 6 partidas sem derrota. Então, a gente está aí e em busca da primeira colocação. Não terminamos em segundo. Estamos em segundo, mas o Linense tem o último jogo, a gente também tem, e joga fora de casa.
Então, a gente tem chance ainda de terminar em primeiro e decidir em casa o segundo jogo. Contra o Linense, eu não sei também se faz muita diferença decidir em Lins ou decidir em São Paulo. Espero que o Linense jogue em Lins, né? Que já andou vendendo mando aí e tal. Espero que jogue em Lins. Cada um tem que jogar na sua casa. O São Paulo foi o time que mais sofreu uma violência tática altamente positiva, é claro. E isso demora um pouquinho para entrosar. Era normal que o time oscilasse, está tudo dentro do planejamento. Afinal, não tinha técnico desde o tempo do Osório, né? Exatamente. Tem as coisas horrorosas por lá e agora tem um técnico, mas isso demanda um certo tempo, uma certa adaptação. E tem a própria análise do elenco, né? Claro. Dá para perceber que o Cueva se machucou e deve ficar fora muscular. de São Paulo. Vai ver, agora tem o Tomás aí, né, que vai chegar daqui a pouco. E é meia também. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. Se a Copa do Mundo fosse hoje, o Brasil seria favorito ao título? Sim, 67% dos votos. Pena que não é hoje, né? Tá, mas tá aí, é o ano que vem, já tá chegando. Gente, é o ano que vem a Copa. Nós vamos tudo pra Rússia, né? Vamos. O Gazeta Esportiva termina aqui. Amanhã às 6 da tarde tem mais. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Flávio, boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Até já no Jornal da Gazeta.